Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde falamos de todos os reis de Portugal de forma cronológica. Hoje trazemos-vos um episódio não sobre reis, mas sim sobre este importantíssimo marco cultural do Ocidente, conhecido como o Natal. Sim, hoje vamos fazer um episódio especial para vos dar a conhecer o que é o Natal, para além das prendas e da anual reunião familiar. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que podem ouvir todos os episódios até agora lançados através do nosso website, kingsofhistory.buzzsprout.com, e nas plataformas de podcast habituais. E nesta época especial, convidamos-vos também a visitar as nossas redes sociais para estarem sempre a par de novos episódios e não só. Sigam-nos, deixem um like e partilhem o vosso espírito natalício connosco. Bem, vamos então viajar nesta nossa história cheia de tradição. O Natal é um dos marcos culturais mais importantes do Ocidente e por arrasto de todo o mundo. Na sua última forma tem as suas origens, claro está, na festividade cristã que marca o nascimento de Jesus Cristo, que se celebra no dia 25 de dezembro. Contudo, as raízes deste marco são possivelmente greco-romanas, como defendem alguns movimentos secularistas com vista a descristianizar o Natal. Com isto, vale a pena perceber as bases culturais, as origens históricas e o impacto cultural do Natal nos nossos dias, para assim valorizarmos a importância deste dia, que se tornou provavelmente o período mais emblemático do nosso calendário contemporâneo. Para isso, vamos analisar o Natal sobre o ponto de vista histórico, o que representa, o que ou quem celebra e onde estão as suas bases concretas para existir. Neste exercício vamos basear-nos, claro está, nos Evangelhos, sobretudo nos únicos dois que falam do nascimento de Jesus, Mateus e Lucas. Mas vamos analisá-los sobre um prisma histórico, não teológico. E, embora a figura de Jesus Cristo seja um pilar central na vida de milhares de milhões de pessoas em todo o mundo, importa-nos apenas o homem e não as suas possíveis facetas alternativas. Se perguntarem aos vossos familiares ou pessoas mais próximas que seguem ou conhecem a religião cristã o que é o Natal, a resposta mais provável é que este é o dia que se celebra o nascimento de Jesus em Belém, no dia 25 de dezembro. Mas o que não vos dirão é que este ponto é bastante mais complicado do que parece à primeira vista. Ora vejamos. A era cristã, iniciada com base no nascimento de Jesus, foi estabelecida por um monge chamado Dionísio, o Exíguo, que a idealizou no ano de 525. Como o Império Romano do Oriente, também conhecido como Bizantino, era uma potência cultural e militar à época, este calendário foi sendo adotado pelos restantes reinos europeus. Aliás, este império estava a uns meros anos da reconquista justiniana, que fez com que estes ocupassem quase todo o território do antigo Império Romano, ajudando assim a espalhar os seus costumes e cultura, e lá está este calendário. A adoção deste calendário foi progressiva, com países como Portugal a abraçar a ideia tardiamente. O nosso país apenas o adotou no reinado de Dom João I, a 22 de agosto de 1422, tendo até lá usado o calendário da Era Hispânica, a tal que, como vimos, soma 38 anos em relação à nossa contagem moderna. Ora, Dionísio fez um trabalho notável com as informações que tinha à sua disposição, mais de 500 anos mais tarde. Mas hoje sabemos que provavelmente ele enganou-se por uns 4, 5 ou mesmo 6 ou 7 anos. Mas já lá iremos. Em relação à Era Cristã, que é mais conhecida pelos escolaristas como Era Comum, e também sobre a descristianização do Natal, podemos afirmar que se tratam de movimentos secularistas e até certo ponto com uma vertente multicultural. Esta era e o Natal adquiriram dimensões que extravasaram os limites do mundo tradicionalmente cristão e são agora marcos da nossa sociedade globalizada. Por isso, no sentido de permitir que todas as culturas e religiões possam adotar estes sistemas sem prejuízo de atentarem contra as sensibilidades culturais, muitos autores defendem a sua utilização. Não consideramos importante estar a deliberar mais sobre este assunto. Apenas dizer que, no nosso canal, temos utilizado a Era Cristã, daí dizermos antes de Cristo ou depois de Cristo, quando nos referimos a uma data. Mas, na prática, estamos a falar da mesma coisa. Uma vez que a Era Comum não deixa de ter tido como autor um monge bizantino que começou a contar os anos a partir do momento que, considerou ele, Jesus nasceu. Vamos então avançar.
A celebração do Natal em dezembro tem provavelmente as suas origens em festividades pagãs, oriundas da cultura greco-romana. Estas celebrações eram conhecidas como Saturnálias, que se celebravam a partir do dia 17 de dezembro e duravam uma semana, terminando no dia 25 de dezembro. Estas festividades tinham como foco agradecer a produção agrícola ao deus Saturno, o qual, embora seja frequentemente associado ao deus grego do tempo, Cronos, era também parcialmente ligado à agricultura. Existe uma teoria sobre a escolha do dia 25 para a celebração do nascimento de Jesus. E esta prende-se com o facto de que os primeiros cristãos quererem arranjar uma festividade religiosa própria para agarrar os seus fiéis ao culto e desencorajá-los de irem tomar parte de rituais pagãos, onde ainda por cima se serviam muita comida e bebida. Quem não queria faltar à igreja por isto, certo? E, para apoiar esta teoria, sabemos que as Saturnálias são definitivamente anteriores ao cristianismo e que, nos dias de Cícero e de Júlio César, as Saturnálias duravam 9 dias após o dia 17. Ainda hoje a Igreja celebra os 9 dias antes do dia 25 de dezembro, como a novena do Natal. Ou seja, o primeiro dia da novena é o dia 17 de dezembro, e vamos contando daí até ao dia 24. Contudo, existe outra teoria, bastante mais rebuscada e debatida, que defende que a colocação do Natal a 25 de dezembro prende-se com a celebração do Dia do Sol Invictus, uma festividade romana que pretendia homenagear uma divindade solar. Depois de passar o solstício de inverno do hemisfério norte, este astro começa a ficar mais forte a partir do dia 25, mais quente, e os dias começam a crescer. Já diz o ditado popular, até ao Natal, os dias dão um saltinho de pardal. Ora, esta teoria diz também que, como os cristãos consideraram Jesus como o seu sol, roubaram a ideia aos romanos e estabeleceram o Natal no dia 25 como que, para dizer que o menino Jesus também vai crescer e ficar mais forte. Mas há um problema com esta teoria. Foi só no reinado do imperador Aureliano, no ano 274, que o feriado do Sol Invictus foi oficialmente estabelecido. O dia 25 de dezembro desse ano até ficou marcado pela inauguração de um templo em Roma, dedicado ao Sol. Ora, temos indícios históricos de que, por esses dias, os cristãos já celebravam o Natal a 25 de dezembro. Ou seja, é possível que o contrário do que inicialmente foi afirmado pela historiografia tenham sido de facto os romanos a sobrepor ao dia cristão o seu próprio dia do Sol, de forma a ofuscar as festividades de uma religião que, apesar de mais de 200 anos de perseguições intermitentes e por vezes violentas, prosperava e crescia cada vez mais. Portanto, para recapitular, é muito provável que tenham sido os romanos a plagiar estas celebrações, como se os romanos nunca tivessem plagiado nada. Ora, perguntem aos gregos. Feita esta introdução, vamos então tentar descodificar aquilo que realmente aconteceu por estes dias na Palestina. Para tal, vamos focar-nos, para além de fontes históricas, também nos relatos bíblicos. Como já falámos, dos 4 evangelhos na Bíblia, apenas 2 começaram a relatar a vida de Jesus desde o início. Os evangelhos de Marco e de João começaram a relatar apenas a partir da chamada vida pública de Jesus, deixando-nos apenas Mateus e Lucas como fontes para o nascimento. Destes 2, Mateus tem, podemos dizê-lo, uma obsessão por fazer ligações entre a vida de Jesus e as frases do Antigo Testamento, colocando em segundo plano detalhes importantes em favor de coisas como tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi escrito. Assim, Lucas é sem dúvida aquele que mais nos interessa, até porque, como ele próprio afirma no seu prólogo, o seu relato é resultado de uma intensa investigação. Falando destes 2 evangelhos, podemos dizer que a tradição cristã do Natal é o resultado de uma mistura destes 2 relatos e de outras contribuições externas. Por exemplo, nenhum evangelho fala de uma gruta, embora Lucas se refira a uma manjedoura. E é a tradição gnóstica dos evangelhos apócrifos, palavra grega que significa não autênticos, associada ao facto de Belém ser uma terra marcada por grutas, que levou à crença de que Jesus nasceu numa gruta usada para abrigar os rebanhos dos pastores. Dos 2 evangelhos, só Mateus fala da visita dos magos, mas só Lucas fala da aparição dos anjos aos pastores.
Só Mateus fala da perseguição de Herodes, do massacre dos inocentes e da fuga para o Egito. Mas só Lucas fala da apresentação de Jesus no templo e não refere nenhum massacre dos inocentes nem nenhuma fuga, declarando simplesmente que a família voltou para Nazaré, onde vivia. E se quisermos falar ainda mais das diferenças entre estes dois relatos, Lucas é o único a falar do grau de parentesco entre Maria e Isabel e, consequentemente, entre Jesus e João Batista. Este é também o único a narrar a anunciação do anjo Gabriel. Mas Mateus é o único a relatar o sonho de José, no qual o anjo lhe garantiu que a gravidez de Maria era o resultado do Espírito Santo. Portanto, foi no meio deste corte e cosa entre as narrativas de Mateus e de Lucas, ao que temos de somar alguns elementos de outras tradições cristãs e populares, que nasceu a visão atual do Natal. Vamos então focar-nos em Lucas, aquele que podemos considerar o mais historiográfico dos dois evangelhos. Mas apesar de todo o estudo e investigação que ele diz ter feito, este enganou-se em alguns dados. Logo de início, no capítulo 2, este afirma que Jesus nasceu quando Quirino era governador romano da Síria. Mas Quirino só iniciou o seu mandato no ano 6 depois de Cristo, demasiado tarde para o nascimento de Jesus. Este Quirino, como primeira medida para organizar o seu território, lançou realmente um censo sobre a sua província, que abrangia também a Palestina. Mas tanto quanto sabemos, este censo não obrigava ninguém a ir recensear-se à terra do seu nascimento. Iremos ver mais à frente porque é que isto poderia explicar a ida de José e Maria para Belém. Então, mas por que esta fixação com Belém? A resposta é simples. Para os judeus, o Messias teria de nascer naquela cidade, que também fora a terra natal do rei David, cerca de 1000 anos antes. Por outras palavras, se não nasceste em Belém, não pertences à lista de candidatos a Messias. Jesus era conhecido como o Nazareno, ou de Nazaré, e numa altura em que o povo comum não tinha apelidos, as pessoas eram conhecidas pelo seu património ou pela terra onde nasceram. Embora este argumento não seja à prova de fogo, devido a existirem muitas exceções, podemos dizer que, por Jesus ser o Nazareno, isto estabelece alguma probabilidade sobre a hipótese de ele ter nascido em Nazaré e não em Belém. Jesus, que na sua língua se diz Yeshua, era também conhecido entre os seus como Yeshua bar Yosef, que na língua aramaica significa Jesus, filho de José. Uma curiosidade sobre o nome Jesus. Este nome é uma contração do nome Josué, já que Josué em hebraico diz-se Yehoshua, parecido com o Joshua em inglês, e com o passar do tempo foi simplificado para Yeshua. Daí passamos para o latim de Iesu, que eventualmente derivou no Jesus em português. Assim, embora o nome Yeshua fosse, segundo alguns estudos, o sexto nome mais comum para um homem na Palestina do primeiro século depois de Cristo, só existiu um Jesus, uma vez que os outros ficaram para a história como Josués. Outra coisa, Cristo não era apelido. Esta palavra de origem grega é simplesmente uma forma helénica de dizer o Messias, e basicamente significa, embora de forma mais profunda do que isso, o ungido, o escolhido ou o agente de Deus, claro está. Feito esta à parte, vamos continuar. Sabemos bastante sobre o censo de Quirino. Este aconteceu logo depois de a Judeia ter sido transformada numa simples província romana anexada à Síria. Antes, a Judeia estava sob a tutela de Roma, como um reino cliente. Isto aconteceu, como já dissemos, no ano 6 depois de Cristo. Antes deste, nenhum censo tinha sido lançado naquele território, porque os romanos nunca lançavam censos nem impostos sobre reinos clientes. Os reis desses reinos clientes pagavam simplesmente tributo a Roma, mas como arranjavam o dinheiro era lá com eles. Com isto podemos dizer com toda a certeza que não poderia ter existido nenhum censo ordenado por Augusto no reinado de Herodes o Grande. E antes de falarmos um pouco sobre Herodes o Grande, temos de certificar que não o confundimos com Herodes Antipas, o seu filho que aparece a decapitar João Batista e também aparece no julgamento de Jesus muitos anos depois. Herodes o Grande era filho de um idumeu, na Palestina, convertido ao judaísmo, e de uma princesa do reino nabateu. Para quem não sabe, os nabateus foram um povo etnicamente árabe que construiu Petra, na atual Jordânia.
Ou seja, ele não era um judeu puro. A família tinha servido os Macabeus, os reis judeus que governavam o reino desde o ano de 166 a.C., e que, com a conquista romana em 63 a.C., se tornaram reis clientes desta província, conhecidos como etnarcas. Mas no ano 40 a.C., um sobrinho do etnarca Hircano II tomou-lhe o trono com a ajuda do Império Parto. Os Partos eram uma dinastia iraniana que governou territórios entre o atual Paquistão, Irão e Iraque, e também as fronteiras das atuais Síria, Turquia, Azerbaijão e Arménia. Por causa disto, estes faziam fronteira com o Império Romano e foram uma dor de cabeça para os romanos durante séculos. Herodes viajou até Roma, onde pediu ajuda para colocar Hircano no poder. Surpreendentemente, o Senado romano coroou Herodes como rei e permitiu-lhe reconquistar o território. Portanto, tínhamos um rei judeu descendente de pais estrangeiros, colocado no trono por um poder imperial colonialista e, embora casado com uma princesa macabeia, não tinha laços de sangue a esta dinastia heroica que tinha conseguido a independência judaica ao fim de mais de 400 anos de submissão. Vendo bem as coisas, era natural que Herodes nunca se tenha sentido seguro no seu trono e desconfiasse da lealdade dos seus súbditos. Ao longo do seu reinado, desfez conspirações, mandou matar vários nobres e membros da antiga dinastia, incluindo a sua própria esposa, e também mandou matar alguns dos seus próprios filhos. E, se é certo que este rei passou para a história com o cognome O Grande, isto deve-se mais às suas prodigiosas construções como o enorme terraço do Monte do Templo em Jerusalém, a fundação da Cesareia Marítima e do seu enorme porto artificial, o Palácio Fortaleza de Massada e muito mais. Mas a memória que os historiadores e o próprio povo judeu têm dele é de um tirano sanguinário. Dito isto, não temos qualquer prova histórica de que Herodes tenha mandado matar as crianças de Belém com menos de 2 anos, tal como afirma o Evangelho de Mateus. E, portanto, não o podemos afirmar. Mas, apesar da ausência de provas, somos forçados a dizer que isto não seria algo fora do normal para este rei, tendo em conta o seu passado e o facto de estar doente, paranoico e praticamente no fim dos seus dias. Apenas Mateus afirma que Jesus nasceu nos dias em que Herodes reinava, ao contrário de Lucas, que diz que foi na altura de Quirino. E, se formos a acreditar no consenso histórico de que Herodes terá morrido por volta do ano 4 a.C., e Quirino só começou a governar em Antioquia no ano 6 d.C., 10 anos dividem estas duas datas, fazendo com que um dos evangelhos esteja errado na sua afirmação. Ou então ambos. Se, por este caso, fizermos fé em Mateus, como a maioria dos historiadores faz, então Jesus terá nascido antes do ano 4 a.C. Com tudo isto, podemos questionar-nos: se não foi por causa do censo, que outra razão poderá ter levado 2 galileus de Nazaré, José e Maria, a acabarem em Belém nos dias em que a gravidez dela estava no fim? Antes de responder a esta pergunta, temos que avisar que vamos entrar agora num campo hipotético e nada do que diremos a seguir tem qualquer fundamento histórico, é apenas circunstancial. Ora bem, então, segundo os Evangelhos, Maria engravidou enquanto ainda estava solteira. Ora, sendo ela solteira, ter um filho nestas circunstâncias, fosse do noivo ou, pior ainda, de outro homem, era, segundo a lei judaica inscrita nos livros bíblicos do Pentateuco, razão para a lapidação, ou seja, ser apedrejada até à morte. Apenas a aceitação da situação por parte do marido ou noivo da jovem a poderia salvar deste destino. Mas, se José aceitou esta situação, então fê-la à custa da sua reputação e provavelmente ambos ficaram mal vistos por todos, ainda para mais numa comunidade pequena como Nazaré. Assim, e continuando no campo hipotético, é possível que Maria e José tivessem procurado refúgio numa terra distante, onde tivessem laços familiares. E segundo a Bíblia, José era descendente da casa de David, logo teria família ou conhecidos em Belém. A Judeia, onde fica Belém, e a Galileia, onde fica Nazaré, eram 2 zonas separadas dentro do reino de Herodes, o que permitia alguma distância tanto territorial como social.
Podemos então dizer que Jesus nasceu em Belém por causa das vizinhas alcoviteiras com a língua afiada? Talvez não. Então, mas afinal de contas, não poderia Jesus ter nascido de facto no dia 25 de dezembro? É muito pouco provável. Lucas, o evangelista, fala em pastores que guardavam os campos à noite. Ora, é sabido que em Belém o inverno é rigoroso e é impossível manter rebanhos no exterior durante a noite e que, em alguns anos, chega mesmo a nevar. Se de facto Lucas foi correto aqui, e realmente havia pastores a guardar rebanhos nas vigílias da noite, então Jesus teria de ter nascido entre abril e outubro. Ainda assim, reafirmamos que, sendo conhecido como Nazareno, é bem possível que Jesus tivesse nascido, ou então sido associado desde tenra idade, a Nazaré. O facto de que todos os evangelistas, mesmo aqueles não reconhecidos como tal, concordarem com a ideia do nascimento em Belém, pode ser mero recurso literário para legitimar Jesus como Messias, recorrendo ao processo de dizer algo muitas vezes até isto se tornar verdade. Quanto aos outros símbolos do Natal, como o burrinho, a vaquinha ou os presentes dos Reis Magos, vamos deixá-los na esfera onde realmente merecem estar, a cultural e a teológica. Mas e se, como defendem alguns secularistas mais acérrimos, Jesus não existiu enquanto figura histórica? Afinal, as primeiras fontes a referi-lo foram escritas pelo menos 30 ou 40 anos depois de ele ter supostamente vivido. E, a ter existido um homem assim tão importante, de certeza que outros teriam dado por ele e teriam escrito sobre ele enquanto ele era vivo, certo? Todos estes argumentos têm algum sentido, mas em última análise não têm grande validade historiográfica. Afinal, ainda hoje estudamos a vida de imperadores romanos através de escritos de historiadores latinos ou gregos que escreveram entre 100 a 200 anos depois do seu reinado. E no caso de Alexandre o Grande, recorremos a fontes que foram escritas quase 400 anos depois dele. Já para não falar no caso português e das crónicas de Fernão Lopes, que começou a escrever sobre Dom Afonso Henriques e sobre Dom Sancho a partir de 1419. Devemos descartar todas estas fontes só por esta razão? Sim, do ponto de vista racional. Sabermos que alguns evangelhos foram escritos décadas depois de Jesus põe em causa as palavras exatas e a exatidão dos episódios relatados. Mas isto é um problema teológico e não historiográfico. À história não interessam as palavras exatas de Jesus neste ou naquele episódio, apenas o impacto destes episódios na conjuntura geral. E isto não é grandemente afetado pela passagem do tempo. O mesmo também se aplica a qualquer outro documento que é analisado à luz da crítica histórica. Por exemplo, o senador e historiador romano Cássio Dio é categórico ao acusar Nero de ter incendiado Roma. Mas Cássio Dio escreveu mais de 100 anos depois do incêndio, que ocorreu no ano 64 d.C. Tácito, um historiador que tinha cerca de 10 anos quando Roma ardeu, não o diz no seu trabalho escrito uns anos depois. Ou seja, não é por Cássio Dio ter acusado Nero de ter incendiado Roma e de sabermos que isso não é factual, que vamos colocar em causa o incêndio de Roma. E por falar em Tácito, ele é um dos primeiros romanos a falar de Jesus e dos cristãos. À época, os romanos usavam duas formas para escrever Cristo ou cristãos. Podiam usar Christus ou Christianos ou Crestus ou Crestianos, ambas aceites e consideradas corretas. As primeiras menções romanas a cristãos referem-se à década de 50 do primeiro século, ou seja, entre 20 a 30 anos depois da morte de Jesus. E quanto ao facto de Jesus não ter sido notado por nenhum contemporâneo de renome enquanto era vivo, também é simples de explicar. Na altura em que ele viveu, o que não faltava na Palestina eram candidatos a Messias. Os romanos, que viam com algum desprezo os judeus, estavam fartos dos problemas levantados por este povo e pela crença irritante num Salvador que os iria libertar do domínio estrangeiro. Sabemos que muitos destes candidatos a Messias tiveram fins pouco simpáticos. Alguns possivelmente também acabaram em cruzes, que era uma forma muito comum de os romanos lidarem com rebeldes. Basta lembrarem-se como acabou a revolta do Espartaco, com mais de 6.000 rebeldes crucificados ao longo da Via Ápia. Mas, no caso da Palestina,
só sabemos os nomes daqueles rebeldes que realmente constituíram um problema militar para Roma. Isto porque os romanos permitiam os cultos e as religiões e até alguma liberdade de expressão, desde que isto não atentasse contra o nome do imperador, a sacralidade de Roma, ou então não constituísse um problema militar e não ameaçasse o seu domínio. Um dos nomes que conhecemos é o de um tal Judas, o Zelota, que iniciou uma revolta militar contra os romanos na Galileia, bem pertinho de Nazaré, a partir do ano 6 depois de Cristo. A razão desta revolta foi o censo de que já falámos e o consequente início da cobrança de impostos diretamente pelo Império. E se lermos com atenção os Evangelhos, percebemos bem o rancor e o ódio que o povo judeu sentia para com os publicanos, que eram os funcionários encarregues de cobrar estes impostos em nome de Roma. Mas este Judas, apesar de todas as dores de cabeças que deu ao poder romano, também não é mencionado pelas fontes contemporâneas, e só sabemos que ele existiu principalmente por causa do livro dos Atos dos Apóstolos, por algumas fontes judaicas posteriores e sobretudo pela obra de Flávio Josefo. Portanto, é muito possível que os romanos tenham ignorado a existência de Jesus, mesmo após o seu julgamento e execução às mãos do procurador romano Pôncio Pilatos, e só se interessaram realmente pelo seu nome quando a presença dos seus seguidores começou a ser notória em cidades grandes e importantes como Antioquia, Éfeso, Corinto e a própria Roma. E isso só aconteceu algumas décadas depois. E assim chegamos ao fim deste nosso episódio especial de Natal. Esperamos que tenham gostado e que tenham descoberto algo novo sobre esta época tão significativa. Mas acima de tudo, se há algo que vos queremos deixar, é que o Natal, independentemente das suas origens, protagonistas ou tradições, é um momento único para muitas comunidades nos 4 cantos do mundo. É uma oportunidade de colocar de lado as diferenças e de valorizar o que verdadeiramente importa. A alegria de estarmos juntos, de celebrarmos os laços que nos unem e de lembrarmos que, no final de contas, o amor ao próximo é o que nos torna verdadeiramente humanos. Obrigado, um bem-aja e um Feliz Natal a todos.